Depois de mais uma goleada, a paciência, como fica? Tudo te irrita, irmão do céu, tudo está me irritando no dia de hoje. Aqui em casa tem tudo agora, aqui perto de casa. Tem japonês ali, tem churrasco aqui, ali, hambúrguer, aí um som aqui, pagode. Eu até gosto de pagode, mas hoje eu não tô legal pra pagode, cara. Hoje eu não tô legal. Ai, chato, daquele jeito. Ai, aí fica até difícil de pensar aqui. Não, tempo demais. Ih, acho que acaba com a nossa vida. Família, eu tô pensando aqui, né? Será que vai acontecer alguma coisa nesse jogo aí contra o Grêmio? Alguma mudança? Algum choque, né? O que fala? Um choque de realidade, podemos dizer assim, alguma mudança nesse sentido? Porque chega, né, cara? Tô até falando isso com um amigo agora, né? Porque a gente acaba trabalhando, né, como psicólogo, né? O vascaíno me ajuda, eu ajudo o vascaíno, a gente vai desabafando ali, desabafando aqui, né? Que internamente, cara, tem que acontecer alguma coisa, sabe? Hoje eu ouvi tanta coisa, e vou passar aqui algumas, sim, o Vampeta até, né, catucando aí o Pedrinho. Não é possível que, assim, vai ficar tudo por isso mesmo, cara, após mais uma goleada. Sei que a expulsão condiciona, mas, assim, é surreal, cara, surreal, porque eu olho pro Vasco, né, no dia de ontem e fico pensando assim, cara, eu acho que o Vitória, por exemplo, que ganhou da gente com um jogador a menos, ele ia sair melhor ali contra o Del Valle. Pô, o Vitória é melhor que o Vasco? Não é. Não é melhor que o Vasco, mas é aquilo que eu falo aqui pra vocês, da fragilidade física desse time e a vagabundagem. O time mais vagabundo da história do Vasco é esse que tá aí. Salário em dia, ganham muito bem, e, cara, é porrada atrás de porrada. Isso é uma loucura. Uma loucura. Você fica assim, eu tenho certeza que você tem o mesmo pensamento que eu, não tô exagerando aqui não. Tu fica assim, mano, quando isso vai acabar? Quando isso vai parar? Porque realmente a gente não sai do lugar, mano. 23, pega esse recorte, agora, esse recorte aí de SAF e Associativo tomou de novo, pega esse recorte de 23 pra cá, é porrada atrás de porrada. A gente viveu um sonho ali na Copa do Brasil que... Ai, família. Então, vamos trocar uma ideia aqui. É difícil, né, falar alguma coisa sobre, né, não tem reforços. O Vasco deve ter, tá voltando aí, né, pro Brasil e vai visar esse jogo contra o Grêmio, que pode nem pensar em outro resultado, tem que ganhar de um outro time que também tá daquele jeito, né, o Grêmio tá daquele, principalmente jogando fora. Porque o Grêmio jogando lá até faz alguma graça, agora fora de casa, né. Então, pelo amor de Deus, Vasco, pelo amor de Deus, não vai aprontar pra cima da gente, não. Chega, né? A cota já deu. Até nisso, família, eu fico assim, cara, como é que pode, né? Acabou ali contra o São Paulo, time bem, jogando bem, a parada, aquela expectativa, né? Deu-se um pouco de confiança pra sequência da temporada, perde pro Botafogo. E verdade, isso é uma realidade. Poderia ter acontecido ali 4-5-0 pro Botafogo. E ontem, não me livre. Santo Léo Jardim. Mas família, hoje tem, né, alguns jogos aí do campeonato brasileiro, repercutir aqui com vocês, ó, o Palmeiras encara o Mirassol, Ceará e Corinthians, né, é um jogo aqui interessante para dar uma secada, Santos e Flamengo, né, o Santos nesse momento tá com 11 pontos, então tem a possibilidade de ultrapassar o Vasco, Botafogo e Vitória, um outro time também tem a possibilidade de ultrapassar o Vasco, Bragantino, RB Bragantino contra São Paulo, também um time que pode ultrapassar o Vasco, porque o São Paulo está com 12 pontos. Então, nada de anormal, né, na minha, na sua realidade, que é secar alguns times, porque a gente sempre está ali na parte de baixo da tabela. Família, um vídeo vamos reagir aqui, né, a algumas situações, Cicinho, Vampeta, a galera lá do Charla também, debatendo justamente isso, né, o Vasco tem que mudar, tem que promover alguma mudança, cara, nem para dar um tempo. Dá um tempo, irmão, dá um tempo. Mas tem que promover alguma mudança, porque é aquilo que eu estou falando aqui, é porrada atrás de porrada. Chega. Dá um tempo pros caras, mas troca faz alguma coisa. Eu acredito que isso vai acontecer? Não, porque o Diniz não tem esse perfil. O Diniz não vai fazer isso de jeito nenhum. Mas vamos debater isso aqui, família vascaína. E aí é aquilo, a gente vai trocar uma ideia no decorrer aqui do vídeo, do react, porque... o Vampeta mesmo toca ali no nome do Pedrinho. Eu acho que ele tem que ser enérgico nesse momento e promover alguma mudança no Vasco. Não pode, família. Vamos lá.
foi a postura do Vasco, porque você tá com um jogador a menos, tem a dificuldade da altitude, você traz sua equipe para trás, você fica bem posicionado, tenta alguma coisa no contra-ataque, mas segura. Você perder de 1 até 2-0, ok, mas o Vasco perdeu de 4, poderia ter tomado 10, então isso demonstra uma grande fragilidade no sistema defensivo e na maneira na qual os jogadores se comportaram ali. Dá pra ver que os jogadores estão sem confiança, porque o normal é você fechar ali e dar chutão, Edu. Agora, você ser massacrado, não é possível que o Piton é o principal jogador do Vasco. Se ele tivesse em campo, seria outro jogo. Não acredito. Se ele tivesse em campo, seria uns 3-0 e o Del Valle perderia mais, digamos, umas 3 oportunidades, porque foi vergonhoso que o Vasco fez em campo. É isso que esses caras, né, fazem o torcedor do Vasco ouvir. Então é isso, não faz diferença não, um jogador a menos, segundo o Cicinho. Graças a Deus que jogou bola esse sim, pelo amor de Deus. Mas, assim, ele não deixa de ter razão em um ponto. O Vasco, mesmo com um jogador a menos, deveria sofrer assim? Acho que não. Tem a questão da altitude, que eu acho que realmente tem um peso também nesse sentido. Mas, família, eu não joguei bola, não sou profissional, não vivi no meio disso, não convivo com atletas profissionais, não sei nada, né? Sou apenas um torcedor do Vasco. Mas agora, a gente assiste tantos jogos aí, né? Acompanha outros times, profissionais falando, compara também jogadores, elencos e tudo mais. Cara, é nítido, é visível que o nosso time é mole na essência, no sangue. O time do Vasco é mole. Então é o pior time do Brasil e, quiçá, do mundo para jogar com um jogador a menos. E ainda vem o seu treinador, o nosso treinador, Fernando Diniz, vai numa coletiva justificar a permanência do Verratti te chamando de otário, me chamando de otário, falando que, até a gente vai tocar nesse ponto aqui de GPS que corre, que é uma coisa aqui surreal. Mas claro que o jogador a menos na altitude faz total diferença, até porque, claro, provavelmente, né, o Vasco não conseguiria manter aquele ritmo ali. Mas, poxa, 8 minutos de jogo, o Vasco criou 2-3 chances, pô. 2-3 chances. E o Del Valle, cara, demorou a chegar assim com consistência, com perigo mesmo. Foi ali no final do primeiro tempo. O jogo ainda estava, né? Lá, o Léo Jardim fazendo uns milagres ali, mas no final, porque a expulsão foi por uns 10 minutos. E eles começaram ali, lá para os 40, 35, a pressionar um pouco mais. Então estava indo com o jogador com o Piton em campo. Poderia perder o jogo? Sim. Mas não por esse resultado. Estaria vivo, né? Para a próxima partida. Mas é esse tipo de coisa que os jogadores do Vasco fazem a gente ouvir. O Vasco ontem não votou com uns 7, 8. Agradeça ao Léo Jardim que renovou. O Vasco todo ano não passa de uma lebre ou um coelho do Campeonato Brasileiro. Todo ano brigando para não cair. Aí tem os animais, que é Flamengo, Inter, Grêmio, Corinthians, São Paulo, que vem querer devorar o Vasco. O Vasco todo ano, não, esse ano a gente vai se ajeitar e vai sair dessa. Diferente do meu Vitória. O Vitória também é uma leve, mas não tem o poder aquisitivo nem a torcida que o Vasco tem. Entra ano e sai ano o Vasco ali para brigar por não cair. Bom, o Papelão já tinha tomado de 4 na fase de grupo, no time da Venezuela. Ontem eu vi no jogo, deu sorte, já deu sorte contra o Botafogo, que era o Botafogo meteu 1-5 de contra-ataque que o Botafogo perdeu na volta do Brasileiro, lá em Brasília, e vem de mando de campo. Aí ontem foi um jogador expulso, lógico, mas foi um vareio que votou com 4, que foi pouco. Então, uma história bonita pra caramba, e o Vasco parece que tá se acabando. Aí, o seu presidente, outro dia trabalhava como comentarista, que nem eu tô aqui, falava um monte de coisa bonita, palavras bonitas, e até falei aqui, Pedrinho, dá pra falar alguma coisa que a gente entenda? Ele ficou até puto comigo. Aí foi falar pro Vasco, assumiu a presidente, agora ele tá falando a língua do futebol mesmo. A dificuldade que tá vendo lá. Aí teve um mês pra treinar, volta, não tem esse plantel todo, não tem mesmo. Eu fico pensando, amigo, não é possível você ter uma folha de pagamento de 15 milhões, 20 milhões, e pelo menos faz o seguinte, eu não vou ter 35 jogadores não. Eu vou ter 20 cada fera e vou usar a base. O que o Guardiola faz? O Guardiola chega no sítio, ele trabalha com em torno 3 no máximo e usa a base. E aí você enche o plantel com 35 de cara que não vai resolver, você tira espaço da base e fica ali aquele monte de jogadores, tudo sendo goleado e sendo mais um ano que vai brigar para não cair. Mais um ano que vai ser um coelho dentro da natureza. Entra ano e sai ano. Outros clubes que eu falo assim, por exemplo, o meu Vitória vai lutar para não cair. Mas o Vitória, Sport, algumas equipes sobem e descem. Né? O América Mineiro foi o time que mais subiu e desceu no Campeonato Brasileiro na história. O América Mineiro. E tá ruim pra ele esse ano. Não, aí tá ruim. Aí você fica ali. Mas tem alguns clubes que, tem que ser fixo pela torcida que tem. Não se organiza. Dentro e fora do campo. O time do Vasco ontem não votou com uns 7, 8. Agradeça ao Léo Jardim que renovou. O que acontece? Família, complicado ouvir esse tipo de coisa aí. Irrita. Mas, assim,
vou focar ali na fala dele em relação à folha salarial do Vasco, tá? E aí, claro, isso aí não é uma construção, né, de 777 e com a gestão Pedrinho, que contratou alguns jogadores. Por isso que eu falo aqui com alguns amigos, né, que me mandaram mensagem hoje, e eu falei sobre a gestão de futebol do Vasco, que ela passou uma mensagem, na minha opinião, como vender no cartão usando só o celular. Que ela não é Ative séria. o Infinity grátis Ela tá muito preocupada, Baixe o app Infinity Pay, pessoas, gere a venda. sabe? Se eu tirar Aproxime o o BR vai cartão. ficar chateado, então fica aí. E pronto. Fica aí, sem a menor como vender no função, cartão usando só pelo o estilo celular. do jogo, Ative o Infinity pelo estilo Tap do jogo. grátis pelo Repito, site sempre tá ou chegando app. gente aqui, Baixe o app não Infinity conhecendo o Pay, canal. gere a Repito, venda. não estou falando mal do Aproxime o BR, não cartão. tem culpa de nada, ele não deveria estar E pronto. impedido pra estar ali. E seguro. O jogo dele Como é vender no dentro da cartão área, usando só o vai celular. manter o Ative o Verratti Infinity Tap fora da grátis área. pelo site Se ele não ou consegue app. contribuir Baixe com o app velocidade, Infinity Pay, não gere a consegue venda. contribuir com intensidade, Aproxime com o cartão. qualidade técnica, pra que o E Verratti? pronto. Simples Mas ele e ficou seguro. 90 minutos. Como vender no cartão usando Por causa só o do Fernando celular. Diniz, Ative o Infinity permaneceu. Tap Então, grátis assim, pelo tá site preocupado ou com os app. objetivos do Baixe Vasco. o app Pra botar alguém Infinity pra Pay, gere a correr, venda. pra ajudar na marcação, pra Aproxime o puxar algum cartão. contra-ataque e tentar sair um E milagre pronto. lá, Simples sair com um e- gol ou perder de menos. Não, deixa o cara lá. Ele é o capitão, é o GPS que eles vão falar aqui, ó, né? E o Felipe, a permanência do Felipe. Só que em relação a reforços, claro que isso tem um peso. Claro que isso tem um peso, você pode ter certeza disso. As contratações do Vasco só salva, nesse momento, o Nuno, mas isso condiciona a família. Não tem como. Não tem como. Essa folha é muito alta, né? Negociações que o Vasco ainda tem que acertar. Claro que isso condiciona. Então, o Fernando Diniz acabou na coletiva, né? Meio ali, que um desabafo, que não tem dinheiro para contratar. O Vasco não tem dinheiro para contratar. Então, como é que faz? Sabe? É difícil. E aí já é aquilo que a gente debate aqui. Será que vai ter outro competente? Vende para quem? É isso. Por isso que eu olho para o futuro hoje, estou muito preocupado. Muito preocupado mesmo. Difícil. Vamos trocar uma ideia agora aqui sobre o Charles. O jogador é irresponsável e não é punido. O que eu digo ser punido? É tomar multa? Não. É sair pro banco. Não é o cara achar que tem vaga cativa pra, se ele fizer qualquer merda que ele for fazer, ele vai continuar no time titular. Isso tira a disputa do elenco. Isso tira a vontade do jogador em desempenhar melhor do que ele tá desempenhando. O João Vitor erra constantemente no jogo do Vasco. Constantemente. Há mais de um ano. Ele recebe alguma punição? O que ele recebe depois de errar todas as partidas? Ser titular absoluto da zaga do Vasco. Mas o salto é forte, né? O Vasco traz zagueiro, o zagueiro machuca, o zagueiro não... Você reconhece que, por exemplo, a falta do banco é até mais alarmante no caso do João Vitor do que no Piton? Não, o do João Vitor é muito mais alarmante. Porque não tô falando... Porque o Leandrinho, que voltou tem 15 dias ou 20 dias. O outro é o Vitor Luiz. E por um milagre, porque um time saudita faliu. Por isso que o Leandrinho não foi comprado. Foi Al-Shabaab, alguma coisa assim desse assim. Faliu ou tá sem dinheiro, alguma coisa assim. E não tinha dinheiro pra pagar, tipo, 1 milhão de euros. E era uma multa muito pequena. E o moleque tava indo bem lá, possivelmente ia ser comprado. Agora, o João Vitor tem... Família, Maquininha, assim, tipo aquelas que meu avô jogava, que eu também não é lembro. crime isso? Eu não não sei é se crime. tinha Ah, essa é questão da contravenção. multa, não, tá? Não sei, essa porque o maquininha Paulinho... Ah, não, gente, isso aqui é ele muito entrou, velho. né, Hoje em no dia a galera tá gol lá fazendo pra tudo no pagar o celular. Paulinho. Mas não Então, tem eu jeito, sei se Vicky, o a gente Vasco precisa colocou muito vender essa essa maquininha. multa Peraí, aí, segura não. aqui. Eu não Olha lembro. só. Não, tem o Luiz Gustavo, O aplicativo da o Infinity moleque. Pay, Tem o Maurício Infinity Lemos, Pay, faz que veio exatamente pra, a em mesma tese pra ser coisa que titular. São coisas que, por faz, exemplo, de graça. a partir de Esse sábado, meu é o que eu tava cartão falando com o aqui no Fio meu aqui no off. Muito torcedor do Fluminense, Pronto. mais torcedor do Fluminense do que do Vasco, estava perguntando Pra sobre o que Fernando eu vou Diniz, zoando sobre o convencer Fernando Diniz. alguém A a torcida do pagar Vasco por algo ontem que pode ser mal se totalmente ouviu de graça? falar sobre o Não Fernando faz Diniz. É sentido. Pedrinho, Tô fora. Felipe Loureiro, são os jogadores especificamente, individualmente, João Vitor, Lucas Piton, Hugo Moura. Só que, cara, tá chegando num nível que não tem como. Você tem 30 segundos As pessoas têm que ser cobradas, tá ligado? E sábado, Maquininha, tipo aquelas que meu avô o João jogava, Vitor, Vasco e Grêmio, não é São crime Vasco e isso? Grêmio São Januário. Se o João Vitor for Ah, é titular novamente, contravenção. Lucas Piton for titular A novamente, responsabilidade passa a ser a responsabilidade é do técnica. Fernando Dois times Diniz. O Grêmio levou de 4 do Cruzeiro. Levou né? quatro, não, levou e não conseguiu jogar contra o Grêmio. São dois times em péssima fase se enfrentando. O mínimo que eu espero é que os jogadores que foram mal o ano inteiro do Vasco estejam no banco. E assim, é o mínimo. acho que o problema do Vasco, assim, a gente bate muito na tecla sobre a falta de opção ofensiva, o repertório ofensivo, por conta da característica do elenco mesmo. Você vê, por exemplo, o Verratti não tem um centroavante reserva no Vasco. Não tem um reserva O elenco imediato. foi mal montado. Muito mal montado. Agora, por exemplo, aí você vê um jogo como o de ontem. Custa 15 milhões. Por exemplo, a fragilidade defensiva do Vasco. E assim, questão Como de atitude. sistema e individualmente, né? Com o sistema individualmente é um negócio. Porque quem, por exemplo, porra, todo mundo aqui já torceu pra um time que enfrentou uma equipe da altitude. Até a altitude O Flamengo maior. tomou 5 a 0. O Flamengo tomou 5 do próprio Del Del Valle. Valle. Do próprio Del Valle. Time do Domenech, Agora, normalmente muita transição, o time jogando em velocidade. Bate de fora da área o tempo normalmente todo. um pontinha fazendo escarcel do lado esquerdo ou do lado direito. E no caso do Del Valle nem cruzou tanta bola assim, né? Chutou 35 E o vezes. centroavante era minúsculo.
Eu vou lembrar o nome dele aqui, é Canibal. Os primeiros gols são de bola cruzada na área, né? Que começa de bola Sim, cruzada na então, área, né? são 35 minutos. Assim, eu entendo que Depois da expulsão, o negócio de desandou 10 de uma minutos, forma. uma expulsão em 10 minutos, obviamente ele prejudica Spinelli. o jogo. Agora, 35 Spinelli é comentarista. Mas uma pergunta. O centroavante de 1,80, gente. Eu tava em... Eu tava... Subiu 2 vezes Não, sozinho se ele pra tivesse outras cabecear. valências, Não, né? mas aí, cara, afasta todo o meu ranço, meu Afasta de desespero. mim esse cara. Mas é algo que eu falei em 2019. A impressão que dá é que o Diniz não treina nada de bola aérea. Nada. Mas isso já era o problema do Vasco. Não, isso é, mas sempre foi. No Fluminense desde 19, todo o time dele. Não, Ele eu não entendo. prepara. Esse negócio de ficar batendo a saída de bola dele, eu acho infantilidade, que é uma coisa que é boa a saída de bola dele. Eu acho loucura. É, Ele porque ficar o princípio da saída de bola dele. é O achar problema do Diniz espaço, é né? bola aérea e tomar contra-ataque. São dois problemas que o Diniz não É, porque ele se consegue joga- resolver. Assim, ele tem a dificuldade de resolver muito. Agora, eu ontem tava participando do podcast ontem, aí eu vi melhores momentos, vi análise de alguns canais ali do Vasco. Trabalhei, cara, esse cara O time fechou a casinha depois da expulsão. O dia é uma curiosidade real, não tô a dúvida. Não, ele botou 3 zagueiros no intervalo. Mas, assim, Maurício, só que é o Maurício Lemos. Em distância, né? Percorrer em distância, mas você tem mais explosão, e é isso que você precisa. Meu Deus do céu, entendeu? O Diniz chamou o torcedor de otário. De otário. Cara, eu vi um torcedor comentar aqui que ele não tiraria o Verratti. E, sinceramente, eu não consigo entender. Gente, como não tirar o Verratti no jogo de ontem? Como não tirar o Verratti no jogo de ontem? Me explica um negócio desse. Como não tirar o Verratti? Um cara que não consegue, não tem força para ganhar em velocidade. Ele não tem técnica para tabelar. Vamos supor, o Vasco conseguiu roubar a bola. Ryan saiu de toca no Verratti. Ele não tá próximo da área ali, no setor de meio campo mesmo. No meio campo, no meio campo. Tu espera um passe do Verratti, um lançamento do Verratti limpando alguém e continuando dando segmento à jogada. Que loucura é essa, gente? Como é que você não tira o Verratti no jogo de ontem? Sim. Então, você precisa de O problema é da sequência jogada, né? Ele não consegue. Por exemplo, se ele corre pra marcar ali na lateral, ele não vai ter fôlego Não é pra o jogo voltar. dele, não é o E aí jogo vai dele. sair do jogo dele. Não é o jogo O dele. GB, se Não é correr o na jogo lateral, ele vai ter jogo pra dele pegar a bola. é o jogo dele é o Grêmio São Januário. É o jogo dele. Exatamente. Contra o Grêmio em São Januário, é jogo dele, é jogo do Verratti. É jogo que, teoricamente, o Vasco em casa vai ter mais domínio, mais posse de bola, e é jogo pro Verratti. É isso aí. Por isso que eu estou pontuando aqui, vídeo após vídeo, não tem nada a ver com o Verratti. Agora, a mensagem que passaram no jogo de ontem é que não é sério, pô. Não é sério, isso aí é um grupo de pelada. Que é você deixar o jogador 90 minutos na altitude, no estilo de jogo ali. Mano, isso não é sério. Isso não é sério, família vascaína. E assim, não acho que vai acontecer, a realidade é essa. Não acho, porque internamente também, né, ali no dia a dia, no treinamento, o Diniz também deve, poxa, cara, se eu barrar o João Vitor, se eu barrar o Piton, esses caras não vão sustentar. Por mais que tá havendo... Ele fala isso na coletiva, né? Não tem caça às bruxas, né? Eu sei que tomou 4-0, você tá irritado, tem que estar mesmo, mas não é assim. Ele vai manter todo mundo. Isso é um erro. Porque é mais uma derrota que o Vasco perde sendo esculachado. Aí é complicado. Mas em relação aqui ao Verratti, cara, é assustador o que tá acontecendo. Estão tratando o Verratti no Vasco como um Messi. E isso não dá para admitir. Foi.